Meus caros, é o seguinte, hein? Como já diria o poeta, para a gente começar bem o ano. A felicidade tem gosto de cerveja. E a tristeza tem cheiro de academia. Sejam bem-vindos a 2024. Tá começando o nosso Gelada com Quesada. Tchim-tchim pra nós. Eu sei que alguns vão dizer aí, ai, Quesada, o programa de hoje é gravado novamente, cadê o ao vivo, cadê? Onde estão os convidados? E vocês têm toda a razão. O problema é que mestre cervejeiro ainda está de férias, segue desaparecido no litoral do Rio de Janeiro, não consigo encontrá-lo para trazê-lo de volta, chamá-lo à realidade. Semana que vem é a minha esperança de voltarmos com tudo Gelada com Quesada ao vivo. Enquanto isso, obviamente que eu conto com a presença de vocês, com as muitas e muitas perguntas que vocês mandaram lá na caixinha do Instagram, né? Quem não conhece, toda quinta-feira eu abro lá um espaço para a gente resenhar, trocar uma ideia, perguntas pessoais, perguntas pertinentes, perguntas imprevisíveis, perguntas ruins, perguntas boas, perguntas. E eu vou tentar responder a maioria delas aqui com vocês hoje, então vamos, que o tempo urge. O programa tá bom, hein? Vamos falar de Bayern de Munique, vamos falar de Jadon Sancho, vamos falar de Beraldo e Moscardo no Paris Saint-Germain, vamos falar de Corinthians, a nova gestão e como o Corinthians está se movimentando no mercado, vamos falar de Marcos Leonardo no Benfica, Vitor Roque no Barcelona, vixe, vamos falar de muita coisa. Então, bora lá. Deixa eu começar respondendo aqui o Rafael Soares, que aliás manda sempre muitas perguntas, é um dos guerreiros do Gelada com Quesada. Ele mandou algumas aqui, mas eu vou ler a que você pergunta sobre o Corinthians, né? O que você está achando do início de Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, e essa fake news que ele soltava sobre o Gabigol? Boa pergunta. Para quem está curioso, tô tomando uma lefzinha, tá? Cerveja belga, para a gente começar bem o ano. Lá é corrente, aqui é chique. Então, vamos tomar uma leve. Ela tem uma porcentagem de 6,6% de álcool. Pesadinha, tem que ir devagar, né? Assim como também a nossa avaliação sobre o Augusto Melo. Cara, toda vez que uma gestão muda tanto assim, como é o caso dessa do Corinthians agora, depois de tantos anos com o mesmo grupo político no comando, muita coisa vai sair debaixo do tapete, vai ser difícil para qualquer presidente, ou seria difícil para qualquer presidente você colocar de novo o time, o plantel, o planejamento, a estratégia nos trilhos, e o Augusto Melo vai ter essa dificuldade. Sobre as contratações que ele fez até agora, são mais apostas do que realidade. Mas a realidade do Corinthians hoje é bancar apostas, porque você não tem como, dentro do mercado, trazer muitos e muitos jogadores. Gostei muito da manutenção do Lucas Veríssimo. O Garro me parece ser um bom jogador, mas ainda quero ver, porque a gente teve experiência agora com o Rojas, que prometia também ser muito bom jogador e chegou e ainda não fez absolutamente nada. O próprio Fausto Vera começou muito bem, mas também não se justificou até agora. E aí a gente vai ter a noção, analisando especialmente nesse início de ano, né? Pedidos do técnico Mano Menezes para lateral direito, o Raniel no meio campo, enfim, nada tão surpreendente assim. O que eu estou gostando do Augusto Melo é que ele está sendo bem transparente em vários aspectos, né? Está respondendo a torcida via redes sociais, está conversando, abrindo um canal para entendimento, para, enfim, explicar diversas situações. Tem que só tomar cuidado nessa linha tênue de não falar demais. A questão do Gabigol, para mim, ele ou fez aquilo de uma forma inteligente para criar uma cortina de fumaça e, enfim, movimentar um pouquinho o mercado, mostrando que o Corinthians tem bala na agulha para contratar grandes jogadores e para pagar o salário do Gabigol, mas no fundo, quem viu aqui o canal, eu falei sobre isso
Inclusive, acho que num Gelada com Quesada sabia que ele não teria condições de pagar a multa do Gabigol. O salário é outra coisa. Porque aí você arruma parceiro comercial que vai te ajudar, você diminuiu a folha como o Corinthians diminuiu, tem condição de pagar. Agora, a multa que era o problema. E o Flamengo não iria liberar o jogador de graça para um rival direto. Ah, o Corinthians não está no patamar hoje de ser um rival direto. Cara, o Corinthians é o Corinthians. Não tem como você excluir o Corinthians num ano e você reforçar com um jogador que não está bem, é verdade, no Flamengo, um dos seus rivais no cenário nacional. É burrice, ainda mais de graça. Então eu acho que foi, de uma certa forma, uma cortina de fumaça. Eu acho que ele sabia disso. E no final das contas, o Corinthians gerou ali um buzz que pode ser interessante, como eu falei, de credibilidade. Mas não sei se o torcedor sai frustrado. Eu acho que o torcedor entende que o momento é de transição e que o Corinthians vai ter que ter pé no chão, outras prioridades. Não adianta as 3 contratações, né? Manteve o Lucas Veríssimo, como eu falei, mas tem que contratar para diversos setores e seria loucura o Corinthians desembolsar uma fortuna para trazer o Gabigol. Acho que isso nunca esteve na equação. Agora, talvez seja inocência demais achar que o Augusto Melo não sabia disso. Né? Ah, ele falou por falar, ele achou que dava. Eu acho que não. Eu acho que realmente foi querer fazer aí um pano de fundo para mostrar que o Corinthians tem condições de contratar jogadores acima da média, muito acima da média a nível salarial no mercado. Luiz Carlos F. manda aqui, Quesada, o Wendel, ex-Flamengo, que está no Porto B, sim, o atacante, centroavante Wendel, pode aparecer no time principal do Porto? Eu acho que vai acontecer essa temporada, porque o Sérgio Conceição não tem tantas armas assim da diretoria para buscar grandes nomes no mercado e o Wendel está arrebentando no Porto B. Se eu não estou enganado, ele tem 11 gols em 13 jogos na segunda divisão, né? Portuguesa com o Porto B e assim, fez hat-trick, exibições de gala, golaços, repertório e força física. Eu acho que ele está pronto, preparado e mostrando serviço para que isso aconteça. O problema é que, geralmente aqui em Portugal, os treinadores, e o Sérgio Conceição é muito assim, é que ele não gosta de mexer tanto em algumas estruturas da equipe, algumas dinâmicas enfim, até com reforços no meio da temporada, porque ele entende que demora um pouco para o cara se adaptar, e talvez é isso que ele não queira, né? O jogador tem 23 anos, está indo muito bem na equipe B e vai ter talvez queimar uma etapa por necessidade. O Porto tem algumas soluções de ataque, mas enfim, agora com essa movimentação de mercado, com o Fran Navarro indo embora, eu acho que o Wendel pode pintar, ora sim, hora mais cedo, hora mais tarde, né, no plantel portista. Aliás, hoje, daqui a pouquinho, tem o derby do Porto, né? Boa Vista e Futebol Clube do Porto. Um bom jogo para vocês fazerem uma fezinha na KTO. Será que esse vídeo vai sair antes do jogo? Vai sair. Tem que sair. Vitória do Porto pagando bem, hein? Fica a dica. Bora falar um pouquinho de Borussia Dortmund, porque o Eric Matos 12, que deve ser torcedor aurinegro, mandou 3 questões aqui interessantes, ó. Primeiro ele pergunta, na queda de braço entre Royce e Terzic, treinador e capitão, quem perde mais, o Watzke, que é o CEO, ou a torcida do BVB? Eu acho que todo mundo perde. O momento do Borussia Dortmund é mais de união do que de divisão. Eu sei que mágoas e cicatrizes de um passado recente ainda estão muito presentes dentro dessa equipe, especialmente para o Royce, que é um torcedor dentro de campo, praticamente, né, um representante da torcida dentro de campo, mas o time passa por um momento que precisa ser entendido pela maioria dos torcedores. Ah, Quesada, mas a gente está de saco cheio, o time não ganha, enfim, não vai ganhar essa temporada. Não vai ganhar essa temporada. A luta do Borussia Dortmund nessa temporada é para continuar numa margem de competições europeias de Champions via Bundesliga e tentar passar uma casinha a mais, no mínimo, na Liga dos Campeões, e o sorteio foi generoso para isso. Então eu acho que é um momento de união. E ele pergunta aqui, o Sarrin como novo técnico, sem ser técnico, é uma demonstração de fraqueza do Terzic?
Eu acho que tanto o Bender quanto o Sarrin, que foram contratados para ser adjuntos agora, talvez seja a diretoria, uma maneira da diretoria tentar reciclar um pouquinho o que vem sendo feito dentro da equipe, trazer novas ideias, uma lufada de ar fresco e também, quem sabe, preparar esses caras, especialmente o Sarrin, para ser treinador no futuro. Como eu venho dizendo aqui muitas vezes, o Terzic é um dos caras que conhece mais de Borussia Dortmund. E eu não vejo uma substituição de treinador nesse momento como o ideal. Se quisesse ter feito isso, o fizesse no final da temporada passada. Só que agora, uma nova safra vem surgindo de jogadores, um recomeço pós-Bellingham com novas referências. É muito difícil, depois de perder a Bundesliga da forma que perdeu, dar um clique assim e recuperar de uma vez, tentando brigar aí, especialmente num ano que você tem Bayer Leverkusen jogando a bola que está jogando e o Bayern de Munique sempre Bayern de Munique. Na Champions, passou em primeiro lugar no grupo da morte. Eu não estou aqui querendo fazer defesa, mas eu acho que os traumas recentes, eles tornam a coisa mais amarga do que ela realmente é para o Borussia Dortmund e para o torcedor do Borussia Dortmund. E ele fala aqui do Jadon Sancho de tirar espaço ou minutos de outros jogadores, né? Como o Duranville e o Gittens, Bayern Gittens. É assim, ao que tudo indica, o Jadon Sancho vai chegar e vai pegar o aviãozinho dele e fazer a pré-temporada lá em Marbella, na Espanha, que está o time se preparando nesse hiato da Bundesliga. O que tudo indica, isso vai acontecer, ainda não está 100% fechado e até por isso eu não gosto muito de cravar, né? Não tenho a informação, mas acompanhando os principais jornalistas na Alemanha, isso vai acontecer. E aí a Sky lá na Alemanha, ela fez uma lista, duas listas na verdade, que eu achei bem interessante. Quem sai ganhando e quem sai perdendo com a chegada do Jadon Sancho. E eu acho que o Royce é um dos que pode sair perdendo, porque o Jadon vai poder fazer a função de meia articulador ou de segundo atacante, que é do próprio Marco Reus. E acho que também mais a posição do Malen pela direita do que do próprio Gittens pela esquerda. Obviamente, é mais um nome para brigar. Vamos ver também se não sai ninguém neste mercado de inverno, mas eu acho que é um movimento interessante do Borussia Dortmund. Volto a frisar, o Borussia Dortmund tem que trazer o Jadon Sancho numa boa, não apenas de recuperar o jogador para o Manchester United, porque o contrato será de empréstimo, mas pensando nele também. Pô, você vai ficar 6 meses com o jogador, o que isso vai te trazer de tão especial assim? Coloca uma cláusula de compra acessível que faça realmente a coisa ter sentido. Porque senão, basicamente, vira um refis do Manchester United, né? Ó, não tá bem, recupera aí nosso jogador para a gente trazer de volta e valorizar novamente o atleta. Acho que o Borussia Dortmund precisa ser inteligente nesse movimento, até porque tá dando palco e vai dar minutos e vai dar um certo protagonismo, até pela história bonita que o Jadon Sancho tem no Borussia Dortmund, com a torcida do Borussia Dortmund, mas tem que ser vantajoso para a equipe aurinegra. Não adianta dar esse palco todo para um jogador que não vai ficar. E só 6 meses é muito pouco. O negócio me parece que precisa evoluir nesse sentido. Um brinde para GH Martins, que mandou: você é fera, Quesada, sou teu fã. Tem uma galera aqui mandando feliz ano novo também para mim. E o Road Big Dream, sempre aqui com a gente também mandando. Por que a imprensa francesa hostilizou o Moscardo ao comparar Ney ao Ney negativamente? Para quem não viu o que aconteceu, o Moscardo chegou machucado, chegou atrasado e a imprensa, se eu não estou enganado, foi o L'Equipe. Se eu não estou enganado, mas também algum deles lá, disse assim: já temos o nosso novo Neymar, atrasado e lesionado. Cara, eu passei cobrindo o Paris Saint-Germain mais de perto a última temporada, a primeira metade dela toda, né? Inclusive sendo o setorista da TNT lá no PSG, antes da Clara assumir agora essa bronca. E uma coisa que me chamava muita atenção é como a imprensa francesa batia no Paris Saint-Germain de todas as formas, mesmo quando não precisava ser feito. Mas isso tem a ver com a imprensa
o jeito dos franceses, um pouco também de ranço de brasileiro depois da passagem do Neymar. Os caras se acham superiores. E também tem a ver com um pouco as guerras internas, muito, na verdade, com as guerras internas que acontecem dentro do Paris Saint-Germain. E eu acho que é isso que é o que prejudica mais o clube. Todos os vazamentos de informações que surpreendem muitas vezes o plantel, o treinador e que acontecem constantemente, aconteciam mais na época do Gaultier, tem a ver com isso. Tem a ver com gente de dentro do clube, uma força política dentro do clube querendo prejudicar outra força política. Então vazam informações em momentos cruciais para prejudicar. E isso continua acontecendo, porque certamente a contratação do Beraldo e do Moscardo foi feita pelo grupo político atual, mas que tem gente lá que quer de alguma forma derrubar. E são esses caras que fornecem as informações para uma parte da imprensa francesa. Então ali é um balaio de gato, é uma teia de aranha que é muito complexa da gente entender, mas que puxa o PSG para trás. Puxa sempre para trás. Porque além dos problemas de ser um clube novo, de, enfim, ter uma montanha de dinheiro, não saber o que fazer com ele, não saber qual é o caminho certo, coisas que aconteceram nos últimos anos, você ainda tem uma galera remando para um outro lado dentro do próprio clube. Mas a imprensa francesa não me surpreende, tá? Eu acho que é uma porrada, falando especificamente do Moscardo, totalmente desnecessária com o moleque. Totalmente. Primeiro que não pagaram uma fortuna assim no Moscardo, né? Na casa dos 20 milhões de euros é dinheiro de pinga para o Paris Saint-Germain. E segundo que o cara tá chegando agora, já coloca ele nos holofotes, nem deve ser o titular, tem um cara para ser preparado, menino bom, enfim, responsável no Corinthians, mostrou esse comprometimento. Às vezes a imprensa quer ser mais protagonista do que os jogadores. Brincadeira. Bora falar de Bayern de Munique, porque tem muita gente me mandando mensagem sobre os bávaros, então vou fazer um blocão de Bayern, tá? Já que até tem Thomas Tuchel aí na nossa thumbnail. Tem uma galera me perguntando sobre Eric Dier, que foi a grande bomba, ou uma pseudo-bomba nesta sexta-feira. O que saiu na imprensa da Alemanha? O que a gente sabe até agora? O Dier teria sido oferecido ao Bayern de Munique pelos seus empresários diversas vezes nos últimos dias, sabendo que o Thomas Tuchel está buscando um primeiro volante, um jogador que faça mais de uma função, e ele faz isso, pode jogar de zagueiro, enfim. Inclusive, nessas informações dizem que o Bayern já chegou a um acordo caso avance para a contratação, já está tudo certo, bases salariais, o quanto vai ganhar, os prêmios financeiros, enfim, tudo certinho com o jogador, e que agora é uma questão de prioridades no mercado e que ele não é a prioridade número 1 nem a número 2. Seria um plano C ou um plano D. Eric Dier é formado pelo Sporting, fala português, inclusive, para quem não sabe, e jogou sua carreira, boa parte dela, no Tottenham. Tem 29 anos. Eu não iria de primeira realmente na contratação desse jogador, porque é um jogador que já não está no seu auge, fisicamente também já tem tido alguns problemas, e mais do que isso, é um atleta que erra com certa frequência. Tenho visto alguns jogos dele nessa temporada, é um jogador que não inspira assim tanta confiança. Eu acho que o torcedor do Bayern de Munique não se anima tanto em contratar o Eric Dier. Entretanto, se é o que tem para hoje, não dá para negar. O Bayern de Munique vai precisar ter, caso os planos iniciais e os alvos iniciais deem errado, o Bayern de Munique vai precisar ter planos alternativos. E eu acho que é isso. Acaba sendo isso. Pelos erros que se cometeram no final da última janela de transferências de verão, precisa recompor o plantel com algumas opções, porque se machuca 1, 2 jogadores em um momento decisivo, você não olha para o banco de reserva e não tem gente para colocar, fica complicado. Acho que o Eric Dier cumpre bem a função de primeiro volante, pode jogar de zagueiro e seria para mim um plano C ou D. Nesses moldes tudo ok, mas para o final dessa janela, se não der certo Palhinha, se não der certo as outras
pretensões dos bávaros, aí a gente parte para Eric Dier. Bruninho Fute 1, sempre aqui com a gente, mandou o seguinte: qual zagueiro você acha que o Bayern deve contratar? Eu iria no Chalobah com o Palhinha de primeiro volante, acho que essas duas contratações fazem sentido. O Chalobah é um jogador que não chegaria para ser titular, chegaria como opção, é alto, zagueiro de 1,92m, se eu não estou enganado, pode fazer a função de lateral também. Enfim, daquilo que tem no mercado, é um cara que conhece o Thomas Tuchel, tem projeção, eu apostaria no Trevor. E depois, o Jefferson Portela me pergunta assim: com o Pamecano, Delite Kim, seria ruim trazer o Ronald Araújo e deixar dois desses ótimos zagueiros no banco? Cara, eu acho que nem é essa a questão em relação ao Ronald Araújo. Eu traria de olho fechado, por entender a qualidade do jogador que é, pela funcionalidade, pela questão de poder fazer duas posições, tanto o lateral direito quanto o zagueiro. Mas me parece um sonho de uma noite de verão, ou melhor, de inverno nesse caso. A multa rescisória é de 1 bilhão de euros. O jogador é um dos capitães da equipe do Barcelona, um dos protagonistas do time. Pediu para não jogar mais de lateral, não ser adaptado mais na função e jogar de zagueiro nessa temporada. O Xavi atendeu, pela moral que ele tem. É um dos líderes da equipe. O Barcelona continua na Liga dos Campeões. Briga na La Liga, talvez não com tanta intensidade lá na ponta, mas ainda segue vivo. O Bayern vai ter que convencer o jogador a vir, e eu acho que o jogador não tem essa disposição total, ou pelo menos até agora não saiu nada em relação a isso, de trocar o Barcelona nesse momento para o Bayern de Munique, por mais que seja um desejo do técnico Thomas Tuchel, vai ter que fazer esse movimento e vai ter que negociar com o Barcelona, que muito provavelmente também não tem interesse de perder o jogador assim no meio da temporada. Então, eu vou ficar muito surpreendido se o Ronald Araújo no final de janeiro estiver vestindo a camisa do Bayern de Munique. A não ser que tenha alguma coisa por trás, alguma troca de jogador, alguma coisa que vai acontecer que faça sentido. Mas nesse exato momento, não faz sentido nenhum. O Barcelona não vai liberar, o Bayern não vai pagar a multa, não vai ter condição de pagar um balúrdio pelo Ronald Araújo, e o jogador talvez não queira vir, eu não sei. Se ele chegasse, seria uma ótima, tá? Você ter 4 jogadores muito bons nessa posição, com características diferentes. Acho que o Ronald Araújo é o mais combativo deles todos, né? O mais sangue, uruguaio, brigador, forte fisicamente, de boa velocidade, no 1 contra 1, defensivo muito, muito bom, podendo fazer a lateral direita, mesmo assim ele não gosta tanto, mas enfim, seria uma ótima, eu acho um sonho. Eu acho muito mais realidade você trazer o Chalobah, trazer o Palhinha, mesmo pagando 60 milhões de euros que o Fulham quer pelo Palhinha, porque o Palhinha é uma realidade, titular da seleção portuguesa, jogador que, na função que o Thomas Tuchel quer, é um dos melhores hoje que tem disponibilidade no mercado, do que você ficar sonhando com o Ronald Araújo. Essa é a minha opinião. Rafinha Luca mandando aqui: João Vitor, zagueiro, ex-Benfica no Vasco. Uma boa, aliás, muitos torcedores do Vasco me mandando mensagem no Twitter para fazer um vídeo sobre o João Vitor. Talvez eu não faça especificamente sobre o João Vitor, mas vou tentar dar minha impressão breve aqui. O João Vitor chegou no Benfica e deu o azar de se lesionar, ter uma sequência de lesões que o tirou, enfim, de uma boa parte do início da temporada, quando as coisas começam a se formatar. E fora isso, ele teve uma concorrência pesada no setor. Antônio Silva, menino da base, que inclusive chegou à seleção portuguesa, um dos destaques do Benfica na campanha da Champions na temporada passada. Tinha o Morato, tinha o Otamendi, quando ele chegou ainda tinha o Lucas Veríssimo. Enfim, não tinha lugar para o João Vitor. Tanto que ele foi testado várias vezes em treino na lateral direita, em alguma outra oportunidade, algum jogo da Taça da Liga, enfim, jogou muito pouco, muito pouco. E até por isso não dá para fazer uma avaliação dele aqui. Quando ele chegou, o que se esperava do João Vitor era um zagueiro mais refinado, de velocidade, é verdade, para acompanhar jogadores mais rápidos, e mais refinado na saída de bola, o que ele fazia no Corinthians. Mesmo assim, no Corinthians e aqui em Portugal, pelas chances que ele teve alguns errinhos, algumas falhas bobas que o prejudicaram também nessa caminhada. E aí eu acho que também prejudicou o próprio João Vitor.
porque ele foi se frustrando em não ter tantas oportunidades. Em um determinado momento não se dedicou, não se entregou tanto nos treinamentos. Em um determinado momento deixou de ser opção, deixou de estar no radar do Roger Schmidt. E aí, quando cai nessa situação, é melhor uma transferência, ou um empréstimo, ou uma transferência definitiva. Acho que pela idade que ele tem, é um jogador muito interessante para o futebol brasileiro, saiu bem do Corinthians, e para o Vasco é uma ótima. Só que eu acho que a régua que foi colocada para ele aqui em Portugal foi um pouquinho acima das capacidades dele e também por conta de todos esses cenários que eu coloquei aqui. Matheus Vinícius mandou uma sequência de perguntas aqui, ó. Quantos idiomas você fala? Português, bem ou mal, né? Português, inglês e espanhol e, enfim, o alemão tem algum entendimento. Matheus Vinícius também mandou. Acredita em deuses do futebol? Argentina campeã do mundo, parece que estava escrito, não? Tava pensando nisso outro dia, Matheus, porque eu estava lá em Doha, estava no Catar e a gente perdeu a oportunidade, cara, de ter uma semifinal. De um lado, Brasil e Argentina e do outro, Portugal e França. Nesse aspecto, a Copa do Mundo foi muito frustrante para mim. Matheus Vinícius também mandou. Quais os passos para se tornar treinador em Portugal? É uma boa pergunta e é uma longa caminhada, né? Acho que primeiro você precisa fazer uma faculdade de educação física e dentro dessa faculdade, já o mestrado integrado com o curso da UEFA, você tira lá o primeiro grau do curso da UEFA e depois você tem que buscar especializações tanto na universidade quanto também no curso da UEFA propriamente dito. E aí você vai por camadas em camadas. Eu acho que demora mais ou menos uns 6 a 7 anos para você sair do zero e se tornar um treinador com a licença da UEFA Pro, né? Porque são vários níveis que você tem que atingir. E o Rafael Araújo mandou: quadro semanal do Coringão vai rolar em 24? Disse isso no último Gelada. A ideia é que role. Vamos ver como é que eu vou estruturar isso para a data certa, né? Talvez comece no início do Campeonato Paulista. Tô pensando nisso. Vamos ver se a preguiça me deixa. Alex Garibaldi Leal mandou aqui uma dúvida. Por que o futebol português não consegue ser tão forte igual às outras ligas? Essa pergunta é boa, mas ela é muito simples de responder. Dinheiro, dinheiro e dinheiro, né? Primeiro que Portugal é um país perante a Europa já com um certo nível de dificuldade financeira, não é um país rico europeu como outros países, inclusive o salário mínimo daqui é muito, muito mais baixo comparativamente com Espanha, com França, com Inglaterra, enfim. Segundo, que o mercado interno de consumo de televisão, de patrocínio e tal é menor, tem 10, 11 milhões de habitantes, isso também acaba gerando problemas financeiros. E terceiro, que tem uma concorrência muito grande enfim, agentes externos dentro dos clubes hoje no futebol europeu que fazem com que os clubes que não têm o pai rico, né, o aporte financeiro de fora, acabem sofrendo mais, né? Não tem um petróleo da Arábia, não tem um investimento do Catar, enfim. Então isso tudo gera uma disparidade perante o cenário do futebol europeu. E isso é claro que se reflete. Ou seja, sem dinheiro é preciso ser criativo, tanto nas categorias de base quanto na contratação de jovens jogadores para você potencializar e vender depois. E aí o torcedor benfiquista, que eu fiz um vídeo aqui não é todo mundo, mas eu fiz um vídeo aqui do Marcos Leonardo, ficou chateado comigo que eu falei o seguinte: olha, pensando também numa venda futura, pode ser uma ótima pro Marcos Leonardo e pro Benfica. Os dois já pensam nisso, né? Porque os tubarões europeus estão nadando nessas águas. E não é diminuindo a grandeza dos clubes portugueses, é encarar a realidade. Agora, se você quer olhar no espelho e não quer ver a tua cara, aí você não olha, né? A verdade é essa. Tanto que hoje na coletiva de imprensa o Roger Schmidt falou sobre o Marcos Leonardo e disse: pode ser uma ótima venda futura também. Ou seja, a realidade é essa. Não tem por que ficar fugindo dela. João Vitor mandou aqui: o que você acha do Vitor Roque no Barça? Será que vai dar liga? Eu tô torcendo para isso. Ontem eu assisti o jogo
contra o Las Palmas. E ele fez 10 minutos em campo, né? Perdeu 2 gols. Um deles incrível, o outro também perdeu. Mas se movimentou bem. Eu acho que é um jogador que dá um pouquinho de características diferentes ao que o Barcelona precisa. Um pouco mais de ataque ao espaço em profundidade, um pouco mais de velocidade. É um número 9 mais móvel do que é o Lewandowski. Pode combinar bem com o João Félix. Ontem, quando o João Félix entrou no jogo, foi muito bem também. Gerou várias oportunidades, inclusive as do Vitor Roque tiveram aí participação do João Félix. Então eu acho que ele tem tudo para ser um jogador interessante. Não sei se vai ser craque. Essa é a verdade. Mentalmente me parece estar preparado para a bronca que vai vir e a cobrança. E essa cobrança cá entre nós nesse momento não é dele, né? Ele não é o titular. Ele é um moleque que está chegando para ajudar. A cobrança maior tem que ser nos cascas grossas que estão lá. No caso, o próprio Lewandowski. Mas tem talento de sobra. Eu estava lá na apresentação dele, né? E me parece ser também um menino. Apresentação não, primeiro treino. E me parece ser um menino bem humilde, assim. Família humilde, pé no chão. Ele mesmo tentando ali já brincar com os companheiros, se entrosar. As coisas vão fluir naturalmente e eu torço bastante para que o Vitor Roque consiga ir bem no Barcelona, porque a seleção brasileira precisa de opções nessa função. O Nasci TH99 mandou: o Real Madrid, tendo todos os jogadores à disposição, pode ser considerado o favorito da Liga dos Campeões? Bom, eu sempre coloquei aqui Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique como os favoritos, o City um passinho acima. O Real Madrid não pode contar, acho que pela temporada toda, quase com Alaba e com o Militão. Então isso restringe bastante e não vai buscar ninguém no mercado. Mas mesmo assim, por ter o Ancelotti, por ter Rodrigo, por ter Vinícius, por ter o Bellingham, por ter um plantel de qualidade e por ser ninguém mais, ninguém menos que o Real Madrid, é um dos favoritos, não tenho dúvida. Agora, eu não acho que está à frente desses outros que eu citei. Siverts mandou aqui dicas de coisas para fazer em Porto. No Porto, né, meu irmão? Comece acertando isso. Você vem para cá, não fica falando, tô aqui em Porto. Não é Porto Alegre. É a cidade do Porto. Foda-se. No Porto. Pá. Numa trip de 4, 5 dias. Abraços, abraços. Cara, eu não vou ficar aqui dando um roteiro turístico, pelo amor de Deus. Até porque eu vou esquecer alguma coisa importante e você vai acabar não fazendo e vai culpar o Quesada. Mas enfim. Eu acho que se você é fã de futebol, vá visitar o Estádio do Dragão. Se tiver tempo, visite o Estádio do Bessa, porque é um estádio curioso, né? A nível inglês, assim, tem aquela caixa de bombom. Mas o que eu acho bem legal é você curtir o pôr do sol em Portugal em alguns spots. Tem lá o Jardim do Morro, que agora já está, basicamente, virou um estado brasileiro de direito. Tem lá também a Cordoaria, enfim, tem vários lugares que você pesquise aí, onde assistir o pôr do sol no Porto, com uma bela de uma cerveja, tomando assim e vendo o horizonte, os meandros do Rio Douro, que vai dar lá na foz, no mar. Felipe Marques mandou o seguinte: acha que o fair play financeiro atrapalha o futebol? Cara, de jeito nenhum. Aliás, ele é fundamental para manter um pouco de equilíbrio e coerência dentro das principais ligas. Nem todo mundo pode ter o pai rico. Nem todo mundo pode contar com o dinheiro do Catar, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita ou de onde for. E se esses clubes têm carta branca para contratar pelo valor que, enfim, der na telha, você imagina como vai inflacionar o mercado, primeiro de tudo, criar uma disparidade ainda maior dentro das ligas nacionais e dentro da própria Champions League e vai tornar a coisa menos interessante, vai ficar mais atrativo e agradável você apenas assistir o confronto de 5, 6 times no mundo. E que não pode ser assim. Eu acho que o fair play financeiro ele é um balizador interessante para tornar a coisa mais igual e para que também os clubes tenham um comprometimento em prestar contas, né? O que é muito importante, ser saudável
financeiramente. Do jeito que a UEFA fez antes da pandemia, parecia que tinha sempre muitas brechas para alguns clubes. Talvez agora os modelos sejam mais equacionados para tornar a coisa ainda mais justa, mas é fundamental você ter no mundo de hoje um fair play financeiro. Olha o que está acontecendo na Arábia Saudita. Você imagina esses caras se apoderarem dos clubes na Europa sem controle nenhum. O Ei Mike mandou aqui: Xabi Alonso no maior da Alemanha na próxima temporada. Você está falando de qual maior? Do Bayern? Eu não daria como certo, acho uma opção plausível caso o Thomas Tuchel não consiga vencer a Bundesliga e caia de uma forma estranha na UCL. Mas com certeza vai ser equacionado o nome do Xabi Alonso, porque se não for também a diretoria do Bayern está dormindo, né? Mas acho que já está sendo equacionado para um futuro. Vamos ver quando será esse futuro. O Antônio S. Castro manda aqui quais as previsões para o Porto essa temporada. Eu acho que vai brigar até o final do Campeonato Português, com todas as dificuldades. Acho que briga também dentro da Taça de Portugal. Não acho que avança nas quartas de final da Liga dos Campeões. Mesmo sendo um time cascudo, vai pegar um Arsenal que é superior. Vamos ver. É um confronto que tem favorito, mas não está fechado. E eu acho que o Porto precisa ter todo mundo remando para o mesmo lado depois das eleições de abril, né? Isso vai ser fundamental, os bastidores do clube, porque a gente precisa entender qual vai ser os próximos passos nas próximas temporadas. Se o Sérgio Conceição vai continuar, se não vai. Eu não estou aqui levantando bandeira para nenhum lado. O ponto é que essas eleições estão conturbando bastante o ambiente dentro da sintonia do torcedor, dos dirigentes e, enfim, de toda a estrutura. Isso a gente já sabia que ia acontecer desde o início da temporada. Vilas Boas, muito provavelmente contra Jorge Nuno Pinto da Costa. Vamos ver. Para o futuro é muito difícil dizer, porque depende muito disso. Mas nessa temporada, eu acho, mesmo com todas as dificuldades, que o Sérgio vai fazer o time competitivo até o final. O Kinetier manda uma parada aqui que é importante a gente mencionar nesse Gelada com Quesada. Alguma previsão e atualização do encontro com Quesada? Algum na Irlanda ou no UK? Abraços. Todos os correspondentes da TNT vão se encontrar em janeiro num lugar específico que eu ainda não posso revelar. Não sei se posso, mas que não vou. Ou seja, teremos um encontro dos correspondentes neste mês de janeiro. Fique esperto, Kinetia. Ó, pra gente ir finalizando por aqui, que tá acabando a minha gelada, o Castro TS mandou: bebe uma coquinha gelada? Eu não bebo refrigerante desde 2018. Não, tô brincando. Eu não bebo mesmo refrigerante, porque, enfim, de vícios me bastam os que eu já tenho. Só que a coquinha gelada ela é uma entidade universal, colossal, dos deuses em manhãs pós-tormenta, se é que vocês me entendem. Ela vem, é como se um deus viesse e te colocasse um remédio para curar todos os males da sua vida, como se fosse uma enxurrada lavando a alma do caboclo e que me dá uma felicidade. Então, assim, em raros dias de exceção, quando tem aqui em casa e quando eu fico prejudicado, a coquinha gelada dá uma salvada. O Dongo Che Júnior mandou: faz um com Bruno Formiga, um gelada com quesada, abraços de Angola. Aliás, toda a galera de Moçambique, de Angola que acompanha aqui o canal, às vezes eu não cito, não menciono vocês, mas vocês estão no meu coração também. Vou fazer, tá na minha lista. Alô, Bruno Formiga, atende o telefone, hein? Tem que atender o telefone. E para terminar, o Darlisson Oliveira mandou: quesada, parabéns pelo seu trabalho. Um próspero ano novo para você e para sua família. Beijo para vocês. Gelada com Quesada termina gravado nesta sexta-feira, mas voltaremos com tudo ao vivo. Volta, mestre cervejeiro, seu desgraçado. Nós te amamos.